Bom, boa noite a todos e todas que estão hoje aqui novamente, né, no nosso segundo encontro do segundo ciclo de conferências visadas sobre o gótico. E hoje a gente tem a alegria de ter o professor Cido Rossi conosco. Ele é professor da literatura de língua inglesa na Unesp de Araraquara. O principal assunto de pesquisa já há bastante tempo, né, Cido, é o gótico. E ele tem vasta produção bibliográfica sobre o assunto, também orienta bastante gente, desde iniciação científica e para frente, né, até os graus avançados, mais avançados, sobre o assunto. Ele é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Vertentes do Fantástico na Literatura, né? E hoje o Cido Rossi vai nos falar sobre Drácula de Stoker, uma crítica à modernidade ocidental, né? Eu não sei se algumas pessoas foram se conectando depois, o professor Cido falou mais ou menos como ele gostaria que fosse a dinâmica, né? Ele falou que, mesmo enquanto ele estiver, enfim, falando mais, apresentando mais, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, mas depois, ao final, a gente vai ter aquele período para conversar, né, juntos, tirar dúvidas, fazer comentários e tal. Aí eu peço a Isabelle, né, Isabelle, nossa monitora, para ajudar a gente ali com o chat, né? Se alguém for querer fazer alguma pergunta, faz no chat, enquanto está essa primeira parte do encontro hoje, tá bem? E então, obrigada, Cido, mais uma vez. Fique à vontade. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse comecinho de noite, né? Nessa sexta-feira. Começo agradecendo pelo convite a Maria Eulália, a Maria Lúcia, que eu tive o imenso prazer de conhecer agora. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, trocando conhecimentos, trocando ideias, né. É também um imenso prazer rever a colega Renata Filipov, que a gente já tem longa parceria de trabalho juntos, né, em grupos de pesquisa, em pesquisas, enfim. Então é um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouco, né, com vocês, né, nesse projeto. Inclusive, eu gostaria de parabenizar as colegas pela excelente atitude na composição de um projeto desse tipo, né, um projeto de extensão sobre o romance oitocentista francês e inglês, né, questões da modernidade, e promovendo com isso, né, ciclos de palestras, ciclos de conversas, né? Então, parabéns, né? Eu acho isso fabuloso, né? Mantendo essas discussões e propiciando, né, também aos interessados, né, que tenham acesso, né, a esse universo e a essas discussões. Bom, hoje o que eu venho conversar, né, aqui com vocês, esse ciclo, né, relacionado ao gótico, né, que é a minha área de pesquisa, é o meu universo de pesquisa, e eu tive a oportunidade, então, nas trocas de correspondência por e-mail com a professora Maria Eulália, de poder, né, falar de um romance gótico britânico, né? Ou seja, estar inteiramente dentro do meu universo aí de pesquisas e de atuação. Não é tanto nas pesquisas relacionadas ao gótico, quanto na minha própria prática como professor de literatura inglesa aqui na Unesp, né? Inclusive, Drácula é um romance que eu ensino, né, na graduação, que eu abordo, né, na disciplina de narrativa britânica que nós temos aqui na Unesp. Narrativa britânica do 18 e 19, Drácula é uma das leituras que eu faço com os alunos, né? Bom, acho que Drácula é um romance aí dos mais conhecidos, né? Não sei aqui como está
a nossa plateia, mas há alguém aqui que não conhece Drácula, que nunca ouviu falar, que está sendo a primeira vez, né, na vida que ouve falar dessa obra, que descobre, né, que é um romance, não um filme, né, inicialmente, não é? Drácula é novidade ou não? Eu vou tomar o silêncio como não é novidade. E se for novidade, manifestem-se, seja pelo chat, seja pelo levantando a mãozinha aqui, tá? Ah lá, a gente já tá. A Maria Cristina dizendo que achava que era só um filme, né? A Milena, não é novidade para você ou é novidade? Enfim. Então, sim, legal, maravilha, né? Aí o Yuri dizendo que é um dos livros favoritos, né? Já conheço bastante CF. Eu vi que tem aqui, não é novidade, mas estou lendo pela primeira vez, maravilha, que ótimo, né? Eu vi que tem aqui tá aqui entre vocês uma ex-aluna minha de disciplina de pós, né? Que agora eu perdi ela por aqui em algum momento. Manifeste-se, ex-aluna minha de pós-graduação. A Carla, exatamente. A Carla, que fez a disciplina, na minha disciplina de pós-graduação, sobre ficção de terror e de horror, né? E também escreveu um texto para um livro que eu estou organizando, né, sobre esse universo. Enfim. Bom, então, que bom, né? Bom saber aí que a grande maioria, obviamente não são todos, a grande maioria já ouviu falar, ou conhece, ou está lendo, né, o romance Drácula, de Bram Stoker, né? Bom, Drácula, de Bram Stoker, é um romance britânico, publicado em 1897, né? Ou seja, praticamente no século XX. Né? Em 1897, na Inglaterra, nesse momento, nós já estamos praticamente ali no portal, no batente. O século XX está praticamente ali, não é? Nós temos um contexto de um país que está vivenciando crises, né? Lembrando que em 1897 nós ainda temos o Império Britânico. Não existia Reino Unido nesse momento. Esse nome, Reino Unido, não existia, né? Hoje, né, United Kingdom, o Reino Unido que congrega, né, vários países e territórios, não é? Seja nas Ilhas Britânicas, seja fora das Ilhas Britânicas, isso não existia ainda. Né? O Reino Unido ele só vai passar a existir com essa nomenclatura a partir de 1910, né? Quando nós vamos ter a instituição da Commonwealth, ou seja, deixa de existir o Império Britânico e passa a existir uma espécie de federação, vamos colocar assim, que ainda reconhece o rei ou a rainha como uma autoridade cívica, vamos colocar assim, mas não mais como a autoridade suprema que nós vamos ter até inícios aí, ou metade do ano de 1910, tá? Então, esse é o contexto. Nós estamos em 1897, Império Britânico em decadência. Lembrando que o Império Britânico, ao longo do século XIX, sob a regência da Rainha Vitória, foi o império mais poderoso da história da humanidade depois do Império Romano. Né? Não é a primeira vez que o Império Britânico adquire um poder tão grande. A primeira vez foi no século XVI, né, sob a regência de Elizabeth I, né? A rainha Elizabeth I, então nós estamos aí falando dos tempos de Shakespeare, né? Foi o primeiro momento
em que o Império Britânico se tornou extremamente poderoso, tão poderoso a ponto de fazer frente ao império mais poderoso da época na Europa do século XVI, que era o Império Espanhol. Né? Isso vai ocorrer, né, pela segunda vez ao longo do século XIX, a partir de 1832, quando a Rainha Vitória sobe ao trono e, por meio de suas atitudes, por meio de suas legislações, de seus ministros, acaba transformando o Império Britânico na maior potência do mundo naquele momento. O reinado da Rainha Vitória foi bastante longo, né, de 1832 a 1901. Então vejam que passa praticamente por todo o século XIX, regido por essa mulher, né, na época a mulher mais poderosa do mundo, né, assim como foi Elizabeth I, a mulher mais poderosa do mundo, e antes dela, né, a mãe de Ricardo Coração de Leão, Eleonor da Aquitânia, também uma mulher muito poderosa no contexto britânico aí, mas aí na Idade Média, né? Vejam que nós vamos ter sequências, né, de mulheres muito poderosas assumindo o trono britânico. Não é? Isso vai acontecer com Elizabeth II também, o mais longo de todos os reinados, né, até o momento. Uma mulher extremamente poderosa que conseguiu manter, né, as ilhas britânicas e os protetorados, e, enfim, dentro de uma certa política ao longo de todo o século XX, né, praticamente ao longo de todo o século XX e parte do século XXI também. Né? Então, mulheres muito poderosas, né, nós vamos ter, isso é marcante na história da Inglaterra, especialmente na história da monarquia, né? Mulheres muito poderosas, né? Ou assumindo o trono, ou por trás de reis, né? A Eleonor da Aquitânia, por exemplo, no século XII, XIII, ela é a mãe de Ricardo Coração de Leão, né? O unificador aí dos impérios, o primeiro rei da dinastia e tudo mais, né? Primeiro não, acho um terceiro. Enfim, mas voltamos ao século XIX com Rainha Vitória, e aí nós temos o fortalecimento do Império Britânico, e o Império Britânico se tornando a maior potência mundial em todos os sentidos, principalmente econômico e político, não é? Econômico e político, né? Então nós vamos ter aí o Império Britânico se expandindo, o Império Britânico, né, tomando novos territórios para si, né, fortalecendo a sua atuação nos territórios já existentes, e tudo isso, é importante dizer, sob o comando de uma única pessoa, que tinha o poder absoluto e supremo no Império, a própria Rainha Vitória. Então, o rei, então, essa é uma coisa importante, tá, gente? O rei da Inglaterra até 1909, 1910, ele ou ela, né, o rei ou a rainha, tinha poder absoluto, supremo, né, era inquestionável. Uma ordem ou uma opinião, uma imposição, uma lei, né, estabelecida pelo rei ou pela rainha era inquestionável. Não havia, né, a possibilidade de um governo que não fosse monárquico. Havia, sim, a figura do primeiro-ministro, né, já havia. A figura do primeiro-ministro britânico surge no século XVIII ainda. E vejam só, né? O primeiro-ministro britânico é pai de Horace Walpole, o inventor do gótico. Né? Horace Walpole, o primeiro escritor da literatura gótica britânica, o autor de O Castelo de Otranto, o primeiro romance gótico. O pai dele foi o primeiro-ministro, o primeiro dos primeiros ministros britânicos, né? Isso no século XVIII ainda, né? Então vejam,
É importante enfatizar isso, porque o Império Britânico, a partir de 1832 e até mais ou menos 1870, vai ser uma potência inquestionável, vai ser um império em que o sol nunca se põe, né? Isso era um dito da época, né? O sol nunca se põe no Império Britânico, não é? Por quê? Enquanto o sol estava se pondo em Londres, ele estava, né, nascendo na Índia, que era colônia britânica, né? A Índia inteira, né? Todo o território da Índia e mais alguns territórios adjacentes também, né? Parte do Oriente Médio, parte da África, parte das Américas, principalmente Central e do Sul, né? Canadá, na América do Norte, né? Eram todos territórios do Império Britânico e respondiam à coroa britânica, tá? Então era gigantesco, era uma coisa muito poderosa e fatalmente, né? Ao longo desse tempo, muitas coisas, né, vão se desenvolver, mas a partir de 1870 esse império começa um ciclo, um trajeto de decadência. Por quê? Né? Nós vamos ter as colônias, né, iniciando seus processos de independência. Não queremos mais pertencer ao Império Britânico, sermos explorados, evidentemente, né, sermos explorados por esse império. Então, a partir de 1870, mais ou menos, né, gente? Aqui eu estou colocando a década de 1870, não há um ano preciso, né, que dá início, né, a esse processo. E lembrando que é um processo, ou seja, não são coisas isoladas que vão ocorrer, são diversos acontecimentos internos e externos, né? Estados Unidos não participa, né, desses movimentos, porque Estados Unidos já declarou a sua independência da coroa britânica ainda no século XVIII, vivenciou uma guerra, né, em razão disso, né, aí nas décadas finais do século XVIII, então Estados Unidos não entra nessa brincadeira. Estados Unidos, gente, é importante, né, mencionar Estados Unidos aqui também, porque nesse momento as relações diplomáticas do Império Britânico com os Estados Unidos, elas são um pouco instáveis, tá? Porque é uma ex-colônia, o Império Britânico não engoliu a independência e ter perdido a guerra de independência, né, norte-americana, que ocorre aí na década de 1780, né? Então, as relações diplomáticas com os Estados Unidos não são das melhores. Elas existem, mas elas são incipientes. A partir de 1870, isso começa a mudar um pouquinho, né? Perdão. Mas, né, isso começa a mudar um pouquinho, mas não tanto assim, vamos colocar, tá? O que mais que vale a pena mencionar aí, né, em termos de questões históricas? Tudo isso, gente, vai estar totalmente relacionado a Drácula e o seu elemento de modernidade, tá? Há uma outra coisa importante também. A questão da Irlanda, que é sempre uma questão complicada na história das Ilhas Britânicas desde o século V depois de Cristo, certo? Então a coisa tá é uma situação complicada que demandaria toda uma conversa só sobre isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque a conversa é super complicada, super complexa, mas o que ocorre? A Irlanda sempre foi explorada pelo Império Britânico nas Ilhas Britânicas, né? Os irlandeses sempre resistiram, né, à dominação inglesa, especificamente nas Ilhas Britânicas, e com isso sofreram muitas retaliações, muitos reveses, né, muitas sabotagens, né? A Irlanda sofreu muita sabotagem ao longo de todo esse período, né? Vamos colocar do século V para frente. Do século V até, eu diria que, no mínimo, a metade do século XX. No mínimo.
Eu iria até mais longe, eu iria até a década de 1980, 1990, a Irlanda sofre aí retaliações bastante complicadas, né? Porque sempre foram resistentes ao domínio inglês, né? Ao governo de Londres, à coroa britânica. No entanto, eles não tinham opção, né? Eles eram parte dos territórios do Império, não é? Isso vai, obviamente, gerar muitos conflitos, principalmente no final do século XIX, né? E início do século XX, né? Aí diria que até as primeiras 3 décadas do século XX a gente vai ter, né? Esse momento, é nesse momento, inclusive, que vai haver a separação das Irlandas, né? A República da Irlanda e a Irlanda do Norte, né? Então, é nesse momento aí, no final do século XIX, começo do século XX, exatamente o momento de decadência do Império Britânico, certo? Então, os irlandeses sempre foram resistentes e sempre foram, vamos colocar assim, dominados, né? Mantidos ali com rédeas curtas pelo Império Britânico das formas mais terríveis que vocês possam imaginar, certo? Sabotagem que vai gerar gente morrendo de fome no século XVIII, por exemplo, no começo do século XIX, né? Nós vamos ter a migração irlandesa para os Estados Unidos, né, a partir aí de 1848, 1849, 1850, né? Vamos ter uma imigração em massa de irlandeses para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida em razão das imposições do governo, né, do governo de Londres, né, da coroa britânica, tá? Isso é muito bem retratado no filme Gangues de Nova York, do Martin Scorsese, tá? Recomendo aí quem quer entender um pouquinho mais, especificamente esse período dessa imigração irlandesa em particular, né, do século XIX, que foi uma das grandes, né, que ocorreram para os Estados Unidos, especificamente a cidade de Nova York. Não por acaso, né, a Catedral Metropolitana de Nova York é a Catedral de St. Patrick, né, o santo que é o patrono da Irlanda, né, o santo católico patrono da Irlanda. Né? Então é muito forte a presença irlandesa na cultura norte-americana, particularmente em Nova York, especificamente aí nessa região. Tá? Por que eu estou falando de Irlanda? Porque Bram Stoker era irlandês. O autor de Drácula é irlandês. Então a questão da Irlanda não é uma coisa despercebida ou uma coisa que não foi sentida por Bram Stoker e sua família. Por que eu falei de Estados Unidos? Porque nós vamos ter uma personagem norte-americana em Drácula. E isto, naquele contexto, em 1897, era uma ofensa ao Império Britânico. Era ofensivo. Um dos protagonistas do romance, Drácula, é um norte-americano. E mais do que isso, não é um simples norte-americano. Né? É um norte-americano de uma região muito particular dos Estados Unidos, né, que passou por um processo de colonização. Né? Quincy Morris, essa personagem, né, que vai ser uma personagem fulcral, uma das personagens mais importantes do romance. Momento spoiler, tá? Quem não gosta de spoiler, fecha o ouvido agora, fecha o áudio, sai da sala, porque eu vou dar um spoiler grande. Não é um spoiler pequenininho, não, tá? Spoiler grande. Vamos lá, 3 segundos. 1, 2, 3. Momento spoiler grande. Quincy Morris é uma das duas personagens que matam Drácula. Matam o vampiro, o senhor dos vampiros, ao final do romance. Certo? Spoiler de mais de 100 anos não conta, adorei. Então, Quincy Morris é a personagem, junto de Jonathan Harker, outro protagonista importante do romance, que vão ser responsáveis pela morte do Senhor dos Vampiros, né?
Uma morte controversa, é claro, não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, mas é uma morte controversa. Aliás, é a razão pela qual Drácula continua, enquanto personagem, retornando ao longo do século XX, certo? E do século XXI. A razão pela qual nós ainda temos ficção de vampiro, e ela é muito forte, cíclica, ou seja, de tempos em tempos, ela volta com força na ficção ocidental. Isso vai ocorrer ao longo do século XX inteiro, e durante o século XXI também. Uma das razões para isso é o final controverso do romance Drácula, certo? O final controverso. Por quê que é um final controverso, né? Porque ele não segue as instruções que foram dadas por Van Helsing, e aqui outro momento, revelação, né? Ah, Van Helsing! Van Helsing é uma personagem de Drácula, do romance Drácula. Não é o Hugh Jackman, tá? Pelo contrário, ele não tem nada de novinho e nem de bonitinho, né? O nosso querido Van Helsing é um senhor já bem velhinho no romance, tá? Tanto que ele é interpretado por Anthony Hopkins, né, na adaptação fílmica do Francis Ford Coppola para Drácula, né? Não é das melhores adaptações, as adaptações desse romance, mas é a menos ruim. E aqui eu incluo a de 1931 também, que eu odeio aquela adaptação com o Bela Lugosi, tá? Odeio, detesto. A melhor, talvez, adaptação do Drácula, vamos colocar assim, em termos de melhor, seria o Nosferatu. Tá? O Nosferatu do Murnau é a melhorzinha, certo? Né? A menos ruim é a do Coppola, e todas as outras, nenhuma presta. Pronto. Estou aqui gerando polêmica aí para vocês. Tá? Quem quiser tacar fogo na polêmica, fique à vontade, tá bom? Mas enfim, né? E vamos ter o Nosferatu do Robert Eggers também daqui a pouco, hein? Estou ansioso para isso. Bom, então vejam, né? Esse é o contexto. Falei de Estados Unidos porque nós vamos ter uma personagem, não é? Norte-americana como protagonista. Né? Eu diria que um dos dois heróis. Nós temos vários protagonistas em Drácula. Né? Aliás, esse é um dos elementos, né? Críticos que nós temos na composição do romance Drácula. Ele não tem um único protagonista, o que já é uma característica de textos do século XX, tá? Não é uma característica muito comum em obras do século XIX, em romances britânicos do século XIX, nós vamos ter sempre um protagonista, uma personagem principal, no máximo duas, tá? Agora, uma multiplicidade de personagens, e são vários, Jonathan Harker, Mina Harker, Van Helsing, Quincy Morris, Dr. Seward, Arthur Homewood, aqui eu estou falando as personagens, que são, além de personagens, são também heróis, certo? Vão se tornar heróis ao longo da narrativa, uma vez que vão perseguir o vilão e vão estar envolvidos na erradicação desse vilão, né? Ou seja, na derrota do vilão, mas eles também são narradores do romance, né? E esse é um outro elemento que chama a atenção em Drácula, que o diferencia dos romances britânicos do século XIX, né? Que é a multiplicidade de narradores e, portanto, de focos narrativos, né? Nós temos vários focos narrativos, inclusive, né, mulheres assumindo a voz narrativa. Mina Harker, por exemplo, assumindo a voz narrativa como narradora, não é do romance. Então, veja, esses elementos, minha gente, já prenunciam algo que só vai se consolidar nas primeiras décadas do século XX na literatura britânica, que é o modernismo. Tá? Dá para nós pensarmos em Drácula como um romance modernista? Não. Aí eu creio que seria um pouco temerário. Mas que ele é um prenúncio do modernismo britânico,
Isso não há dúvida. Em razão da técnica narrativa utilizada, em que eu tenho múltiplos narradores, personagens assumindo papéis de narradores, né? Determinadas escolhas estilísticas, em razão também de ser um romance que dialoga, né, com o seu tempo. Em que sentido? É um romance que vai nos retratar também os desenvolvimentos tecnológicos da época. Né? Afinal de contas, Bram Stoker ele recorre, né, a recursos absolutamente não usuais, não é? Numa obra ficcional em 1897. Né? Por exemplo, ele nos traz aqui um, transcrições de mensagens telegráficas trocadas entre personagens. Tá? Ele reproduz a mensagem telegráfica. Ok. No romance britânico, desde o século XVIII, já era comum, por exemplo, a gente ter a reprodução de cartas, de diários, né? Então, se a gente pensa no romance britânico do XVIII, por exemplo, pensa em Pamela, do Richardson. É um romance epistolar. Carta não é um gênero literário, evidentemente. Né? Carta é um gênero de comunicação. É um gênero textual puramente para comunicação. Mas, pela característica híbrida do romance, né, que é uma das N características do romance, né, enquanto gênero ficcional, ele transforma, né, aquilo que não é considerado ficção em ficção, né, aquilo que Bakhtin vai chamar de paródia, né, a paródia de outros gêneros, enquanto gêneros, que é feita pelo gênero romance, e com isso a gente vai ter a transformação do que não é literário em literário. Então, assim, cartas, diários, né, não era algo estranho, não era algo diferente, não era algo inovador em nada. E nós temos muito isso em Drácula. A narrativa toda é contada por meio de gêneros textuais não ficcionais. Então, é carta, né, troca de cartas entre personagens, passagens de entradas de diários de personagens. Que mais? Nós vamos ter recortes de jornal sendo reproduzidos, né, dentro do texto. E nós vamos ter esses gadgets da época, né? Essas coisas inovadoras, essas tecnologias. Nós vamos ter a reprodução de mensagens telegráficas, isso sim, isso é novo. Isso nenhum romance tinha feito antes, tá? Colocar uma mensagem telegráfica, que era uma tecnologia da época, né, uma tecnologia de comunicação inovadora na época, absolutamente nova, na esteira da invenção do telefone, né? Ninguém tinha feito isso antes, naquele momento. Então, Bram Stoker incorpora como um dos elementos, né, como um dos gêneros textuais a que ele recorre, reconhecendo, então, que a mensagem telegráfica também é um gênero textual, uma coisa absolutamente fora de cogitação em 1897. Né? Era apenas uma mensagem de comunicação, mas não um gênero textual. E mais do que isso, ele vai mais além. O Dr. Seward, por exemplo, ele mantém um diário, assim como várias personagens da obra, mantém um diário. Só que esse diário é gravado por voz. É um diário fonográfico. Ele grava, certo? Isso, minha gente, é uma coisa muito século XX. Isso não está muito distante do século XIX, algo desse tipo. A ideia de diário era uma coisa escrita, pessoal, particular. Agora, algo ser gravado com um mecanismo de gravação de som, também é uma tecnologia recente, em 1897. Veja, gente, a gente está numa época em que essas tecnologias estão em desenvolvimento, certo? Tecnologias de comunicação desse tipo. Para nós aqui hoje, é o nosso dia a dia. Troca de mensagens, WhatsApp, celular, rede social. Naquela época, em 1897, mais de um século atrás, a rede social era carta, certo? Era troca de cartas, isso era a rede social. Tá? E você poderia levar 3 meses para receber uma carta.
a depender de onde você morasse, se recebesse, tá? Agora, a escrita de diário era a maneira era o blog do século XIX. Blog do século XIX é diário, certo? Rede so, é, quem tinha ansiedade morria de ansiedade, né? Aí é que está. É um romance polifônico futurista. É um romance polifônico, futurista não. Ele é retrofuturista. Porque ele não vai para frente, ele vai para trás. Apesar dele trazer esses gadgets, né? O que o Bram Stoker está colocando em Drácula, né? Ele, evidentemente, ele vai colocar determinadas críticas, né? Ele vai fazer crítica ao Império Britânico, vai fazer crítica ao imperialismo britânico, vai fazer crítica, né, à colonização, né? Por meio do quê? Né? Por meio de quê? Primeiro, por meio da personagem Quincy Morris, né? Ele é colocado, né, no romance, é um norte-americano que vem do Texas. É específico. Por que Bram Stoker especificaria de maneira tão tão específica uma personagem norte-americana? Ele poderia simplesmente ter criado uma personagem, é um norte-americano, de onde? Não interessa, dos Estados Unidos, né? Mas não, ele fez questão de deixar muito claro que Quincy Morris é um texano. E aqui, Bram Stoker vai jogar com dupla significação, tá? Aliás, o Bram Stoker joga o tempo todo com dito e não dito em Drácula, né? Ele se aproveita dessa estrutura fragmentária da narrativa, contada por meio de trechos, fragmentos de textos que não são literários, diários, cartas, mensagem telegráfica, gravação fonográfica, clipping de jornal, né? Ou seja, reproduzir artigos de jornal. Ele se aproveita disso, né, para criar uma narrativa que se desenvolve na superfície e várias narrativas que se desenvolvem no subtexto. Então, no caso de Quincy, a primeira explicação que nós vamos ter é: por que ele é um texano? Porque havia na época, né, o conhecimento de que no Texas, naquele momento, estado dos Estados Unidos, né, havia o conhecimento de que no Texas existiam morcegos vampiros, o que é verdade. É um gênero biológico, de fato, é um tipo, né, uma espécie de morcego que se alimenta de sangue de animais, e se eles não encontram sangue de animal, eles podem eventualmente atacar seres humanos. E eles se alimentam de sangue, tá? Então, isso realmente é típico dessa região do Texas, do México e de toda a América Latina. E nós temos morcegos vampiros no Brasil, inclusive, certo? Temos aqui também o morcego vampiro. Drácula não é um romance sobre vampiro? Então, ele está criando coerência narrativa ao construir uma personagem norte-americana que vem do Texas, um lugar conhecido, perdão, por ter na sua fauna uma espécie de morcego que é vampiro. E lembrando que a personagem Drácula, no romance de Stoker, é um transformista, é um shapeshifter. Ele consegue se transformar em várias coisas, inclusive em morcego. Certo? É daí que nós vamos ter na tradição do vampirismo ao longo do século XX a capacidade dos vampiros de se transformarem em morcego. Vem de Drácula, né? Então percebam, eu tenho aqui coerência narrativa, né? Mas se eu descobrir, se eu for um pouquinho além e for analisar a história de como o Texas se transforma em estado dos Estados Unidos, aí a coisa muda um pouquinho de figura, né? Aí, então, nós vamos ter uma outra questão. Bram Stoker fazendo uma escolha muito cuidadosa e extremamente crítica, tá? Reforçando a sua crítica ao Império Britânico, né?
principalmente o colonialismo britânico, né? Por Professor, quê? Oi. desculpa te interromper. O senhor falou que existiu um morcego vampiro no Texas, né? E então, assim, já existia a palavra vampiro antes? Oh, a palavra vampiro é uma palavra grega. Ela existe desde antes de Cristo. A E o que palavra que ela quer vampiro, dizer em grego, assim, né? Eu não sei se você sabe. A etimologia dela quer dizer o quê? aquele que suga sangue, aquele que suga Legal. energia vital. Não é aquele que suga energia vital. Duas palavras, né? Legal. Aliás, três palavras, né? Que existem aí há muito tempo. A palavra vampiro, que é de origem grega, né? E anterior a Cristo, né? Ou seja, já existia na Grécia Antiga, né? Significando aquele que suga energias. Nós vamos ter depois na Roma Antiga, né? A tradução da palavra vampiro para o latim. A tradução da palavra grega, vricolaca, é a palavra em grego, certo? Vricolaca é traduzido para nosferato, em latim. E o que significa nosferato? Aquele que caminha à noite, o caminhante noturno, o night walker, certo? Em inglês, nosferato, night walker. Não sei, certo? Mas também nós vamos ter, a palavra mais recente relacionada a vampiros é o. Agora, é uma palavra francesa. Povo do francês. Revenant. Revenant. Em francês, revenant. Em inglês, revenant. É a mesma palavra. Também utilizada para se referir aos mortos-vivos, né? O vampiro é um morto-vivo. É? E lá, na primeira acepção da palavra, ela se relacionava a vampiro. A que morto-vivo em particular? Ao vampiro. Por quê? Porque nós temos, né, ficção de vampiro, minha gente, ela existe desde o século II depois de Cristo. O primeiro texto que traz um vampiro como protagonista é um texto escrito por um grego, um escravo, vamos colocar assim, um escravo liberto, um escravo que devia fidelidade ao imperador, né? Flegon de Tralles é o nome dele. Ele era grego, tá? Mas ele era um servo na corte do imperador romano Adriano. E Adriano foi quem invadiu as Ilhas Britânicas. Adriano é quem colonizou as Ilhas Britânicas e tornou-as parte do Império Romano, tá? A gente tem um marco histórico disso até hoje, né? Um lugar histórico aí nas Ilhas Britânicas, que é a Muralha de Adriano, que separa a Inglaterra da Escócia. É a fronteira, certo? Porque foi esse imperador que colonizou as Ilhas Britânicas em nome do Império Romano. E agora vejam, olha que interessante, não é? O primeiro texto sobre vampiros que nós temos foi escrito na corte de Adriano, no século II depois de Cristo, por Flegon de Tralles, tá? Flegon de Tralles, a pedido de Adriano, vai fazer um livro que seria uma espécie de catalogação, uma espécie de recolha de histórias folclóricas que eram populares ali na época. Lembrando que a Grécia, né, era colônia de Roma nesse momento, né? Então, por isso que era comum ter trânsito, né, de escravos e de servos e de, enfim, até políticos libertos e tudo mais, gregos na corte romana, né? Então, o Adriano pede para o Flegon de Tralles fazer uma espécie de recolha de histórias folclóricas gregas. E com isso surge o Book of Marvels, né? Não tem tradução para o português esse livro, né? O Livro das Maravilhas, né? Que é uma coletânea dessas recolhas do Flegon de Tralles.
O primeiro texto desse livro se chama Philinion, e é um texto sobre vampiro. Neste caso, uma vampira. Tá? Então, o primeiro vampiro da literatura ocidental é uma mulher, é uma vampira. Aí nós vamos ter, né, uma longa tradição de representação do vampiro como mulher, né, inclusive anterior ao próprio Drácula. Né? Nesse sentido, Drácula vai mudar o elemento de representação. Tá? Drácula vai mudar o modo de representar o vampiro para um vampiro homem. Tá? Antes disso, era muito comum a representação do vampiro como mulher. Então, só no século XIX britânico, por exemplo, a gente vai ter o poema Christabel, do Coleridge, que traz uma vampira. Tá? Isso anterior a Drácula, veja bem. Tá? O Christabel é do comecinho do século XIX, se não me falha a memória. É um poema inacabado do pai do romantismo britânico. Né? Um dos pais aí do romantismo britânico, que é o nosso querido Coleridge. Depois, nós vamos ter o famosíssimo romance Carmilla, do Joseph Le Fanu, de novo um irlandês, neste caso, né, outro irlandês, trazendo, em 1872, se não me falha a memória, uma personagem feminina como vampiro. Inclusive, Carmilla é um romance muito peculiar, muito especial, porque é um caso único. Eu desconheço uma história de vampiro em que o vampiro, no caso, uma vampira, né, tem a habilidade de se transformar num gato. A tradição, né, a tradição mostra, assim, o poema de Samuel Taylor Coleridge, exatamente. Ó, vou escrever aqui no chat para vocês. O poema se chama Christabel, tá? De Samuel Taylor Coleridge, tá? Um dos pais, né, junto com Wordsworth, do romantismo britânico, tá? Esse poema traz a primeira representação do vampirismo na literatura britânica, e é uma mulher, certo? Então era comum, tá? O Carmilla, do Le Fanu, posso colocar aqui também, Carmilla, tá? É um romance. Esse já está traduzido, tá, gente, para o português. Eu não sei se o poema Christabel está traduzido. Eu acho que sim. Mas ele é um poema inacabado e tudo mais, né? Enfim. Mas vale a pena ler o fragmento que existe, né? É muito interessante. Tem o Carmilla, esse está traduzido para o português, né? Para quem não lê inglês e tudo mais, ou que prefere a tradução, né? Tem uma edição pelo sebo Clepsidra. Sim, sim. Tem a edição do Clepsidra é muito boa. Aliás, qualquer edição do sebo Clepsidra, tá, minha gente? É excelente. Né? O Cid Vale Ferreira é um excelente editor, ele é um especialista mesmo no universo do gótico, né? Tanto que ele faz parte dos nossos grupos de pesquisa, tá? O dono do sebo Clepsidra, da editora Clepsidra também, ele também é um pesquisador do gótico. Tá? Ah lá, ó, Renata Filipov também dizendo recomendado, né? Ele é um colega nosso de grupo de pesquisa mesmo, tá? Enfim. Mas tem também a edição da Dark Side, tá? A edição da Dark Side de Carmilla é tão boa quanto. Por quê? Foi feita pelo nosso queridíssimo Enéas Tavares, professor da Universidade Federal de Santa Maria, escritor de ficção de fantasia brasileiro, e que é especialista em tradução, né, também especialista em retrofuturismos, né, e por aí vai, sendo ele mesmo um escritor de steampunk, né, brasileiro. Então, gente, temos excelentes traduções de Carmilla ao português. Excelentes, tá? Já de Drácula, não dá para dizer a mesma coisa, tá? Não temos uma tradução excelente de Drácula ao português. Ai, nem o da Darkseid, nem o da Darkseid. Pronto, falei, certo? Enfim, então, quem puder ler o original em inglês, é melhor, tá? É melhor, recomendo. Bom,
Então, desculpem, né? Desculpem ter feito essa digressão sobre a palavra vampiro e trazido essas informações, né? Me perdoe, mas foi muito pertinente a pergunta. Bom saber que, né? E façam outras perguntas desse tipo, tá bom? Tá tranquilíssimo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, né? Deixa eu ver. O Manuel pediu para eu fazer uma relação desses romances e autores mencionados. Bom, na medida do possível, eu vou colocando aqui, tá, Manuel? Já coloquei o Carmilla, o Christabel, tá? Um, se vocês quiserem, eu posso deixar também aqui a referência, né, do Flegon de Tralles. Flegon, eu vou colocar em inglês porque vocês só vão achar esse texto em inglês, tá? Flegon of Tralles, tá? Book of Marvels, tá? O conto é Philinion, tá? É o primeiro conto, é o conto de abertura, é o texto de abertura do livro. E lá nós vamos ter o quê? Uma Revenant, um morto-vivo. O Revenant é aquele que volta, né? Aquele que vai para a cova e volta, certo? É o conceito clássico de morto-vivo. Só que esse morto-vivo, especificamente, a Philinion, ela não morre, né? Ela vai e volta da cova. E o que ela faz? Ela suga as energias vitais de suas vítimas, que são necessariamente homens, tá? Ela suga as energias vitais de sua vítima. Ou seja, é um tipo específico de Revenant. Um Vricolaca, um vampiro, certo? Um Nosferatu, tá? Inclusive, a palavra Nosferatu é utilizada também no romance Drácula, tá, gente? Quando o professor Van Helsing vai explicar o que é um vampiro, ele vai mencionar a palavra em várias línguas, certo? Inclusive a palavra Nosferatu, tá? Então, nós temos, então, a tradição da ficção de vampiro, minha gente, é muito mais antiga do que vocês possam imaginar. Isso porque a gente está só no Ocidente, tá? Se a gente for para o Oriente, a coisa complica mais ainda, porque nós vamos ter vampiro nos Vedas indiano, nós vamos ter vampiro em textos chineses de mais de 5.000 anos, nós vamos ter vampiro em textos japoneses, inclusive tem uma representação específica do vampiro no Japão, né, que é o Kappa, né, o nome do vampiro japonês é Kappa, tá? E por aí vai. Então, essa tradição, minha gente, de vampiro, ela é muito antiga. Muito antiga. O que o nosso amado Bram Stoker vai fazer em Drácula? Ele vai concentrar a tradição. De certa forma, ele vai rever a tradição, concentrar e transformá-la numa espécie de mito, né? A figura de Drácula no romance é uma figura que chama muita atenção. Primeiro porque ele não tem voz narrativa. Drácula é narrado, ele não é narrador do romance, ele só é personagem. Diferentemente dos outros, né? O Jonathan Harker, o Dr. Seward, o Dr. Van Helsing, a Mina Harker, né? O Arthur Homewood, até a Lucy Westenra, né? A primeira vítima de Drácula na Inglaterra, né? Que é vampirizada no romance, né? Outro spoiler aí. Agora não deu tempo. Agora eu já falei o spoiler sem dar tempo para vocês fecharem o ouvido. Lucy Westenra, vampirizada por Drácula, melhor amiga de Mina Harker, tá? Duas personagens não têm voz narrativa no romance. Elas são narradas, elas são apenas personagens. Elas não são narradores também. Olha que coincidência. Dois estrangeiros. Quincy Morris e o próprio Drácula. Até o professor Van Helsing, que é um estrangeiro também, tá? Ele é um holandês, certo? Ele veio da Holanda para Londres para ajudar o ex-discípulo dele, o orientando dele, né? Que é o Dr. Seward, no caso de vampirismo da Lucy Westenra, certo? Até ele tem voz narrativa, mínima que seja,
né? Por exemplo, ele manda uma mensagem telegráfica para Mina Harker, escrita por ele. É mínima a voz narrativa dele, mas ela existe. Já no caso do Quincy e do próprio Drácula, não. Eles não têm uma voz narrativa. Eles são puramente narrados, tá? Obviamente, né, aquilo que eu estava chamando a atenção de vocês. É um romance que tem muitos subtextos e que permite muitas interpretações, né? Veja, o Quincy vai ser um dos protagonistas que vão matar Drácula no final. Ele vem de um lugar, então agora retomando, né, a questão do Texas. Ele vem de um lugar que foi colonizado. O Texas não pertencia aos Estados Unidos. O Texas foi tomado à força numa guerra dos Estados Unidos com o México. O território do Texas não pertencia aos Estados Unidos originalmente. Ele foi tomado numa guerra com o México durante o século, no começo do século XIX. Porque os Estados Unidos começou a expandir o seu território a partir do século XIX, tá? Como? Por exemplo, eles tentavam comprar territórios, né? Eles compraram o território da Louisiana da França, por exemplo, né? No começo do século XIX. Eles compraram o território do Alasca, da Rússia, certo? Foi comprado. Compraram o território do Havaí, da Espanha, certo? Foi comprado. Ele foi lá e pagou. Agora, outros territórios não. Outros territórios, os Estados Unidos foi lá e invadiu, certo? Foi lá e colonizou, tomou para si. É o caso do Texas, é o caso da Califórnia. Foram ocupados pelos Estados Unidos, certo? Foram tomados. No caso do Texas, isso gerou, inclusive, uma guerra. E uma guerra que demorou para ser totalmente aí, solucionada, né? A gente vai ter resquícios dessa a colonização, vamos colocar assim, dos Estados Unidos em relação ao Texas, até o final do século XIX. Nós vamos ter incidências de momentos ali na fronteira entre Texas e México, né? Momentos ali de insurreições, de pessoas que não concordavam com essa anexação. Em outras palavras, Quincy Morris vem de um lugar colonizado. E colonizado não pelo Império Britânico, mas colonizado por aquele que um dia também foi colônia, os Estados Unidos. Vejam a ironia. Bram Stoker vai criticar em Drácula, né? E aí é que eu vejo a sua crítica, né, à modernidade ocidental, né? Ela começa por aí, criticando justamente o colonialismo, não é? Por meio da personagem do Quincy, e vejam que, repito, é uma personagem que não tem voz narrativa, né? E por meio de Drácula. A figura de Drácula, minha gente, a gente acha, é só um romancinho sobre vampiro. Não, não é. Nós não estamos lidando com um romancinho de vampiro. Nós não estamos aqui lidando com um crepúsculo da vida, certo? Nós não estamos nem lidando com uma Anne Rice aqui da vida. É outra história, tá? Aqui a coisa é um pouco mais complexa, certo? Porque ela tem essas múltiplas camadas de significação, tá? É um romance que prenuncia a modernidade britânica, certo? É um romance que prenuncia por meio da crítica à política colonialista britânica, que ainda era forte, certo? Apesar da crise do Império Britânico a partir de 1870, eles não arredavam o pé, né? Então teve muita morte, teve muita batalha, né, das colônias contra a colonização e o Império Britânico, né, mandando tropas, matando pessoas nos vários lugares, né, do mundo, na Índia, na China, na África, nas Américas e tudo mais, que queriam se tornar independentes e o Império não queria que se tornassem independentes. E o fato de Bram Stoker ser irlandês e ele sofrer essa questão do problema da Irlanda na sua própria pele, na sua própria condição, né, fez com que ele criasse um romance que desenvolve uma teoria muito interessante.
E se o Império Britânico, né, no seu auge, no seu poder supremo, que é o momento em que se passa, né, Drácula, em termos de espaço-tempo, em termos de cronotopo, tá? Ou de topocronia, em termos das instâncias narrativas de tempo e espaço, certo? É um romance que se passa no auge do Império Britânico, por volta de 1860, 1850, 1860, tá? É mais ou menos. Não temos um indicador preciso no romance, tá? Mas é mais ou menos isso pelas roupas que as personagens vestem, pelas referências que Bram Stoker faz à cidade de Londres e por aí vai. Então, vejam, ele desenvolve a seguinte teoria. E se o Império Britânico, certo? Colonialista, extremamente poderoso, chega lá, impõe o seu poderio no território que deseja conquistar. Os Estados Unidos aprendeu muito bem, né, com a pátria-mãe, a fazer a mesma coisa na América, fez isso com o Texas, que pertencia ao México, o mesmo procedimento, foi lá, invade, toma, guerreia, anexa, era o procedimento padrão. E se o Império fosse colonizado? Se nós tivéssemos uma colonização reversa? É uma tese interessantíssima, desenvolvida num texto crítico, né, sobre Drácula, que vocês encontram na edição crítica do romance, né, em inglês, essa edição aqui, a edição da Norton, a Norton Critical Edition, do Drácula, a melhor edição que nós temos em inglês, né, do Drácula, que é uma edição crítica, com notas de rodapé, com textos críticos, contextualização histórica, documentos e tudo mais, tá? Recomendo essa edição. Depois eu escrevo aqui nos comentários, tá, os dados da edição. Um dos textos críticos presentes nessa edição é o texto de Stephen Arata, The Occidental Tourist, Drácula and the Anxiety of Reverse Colonization. A ansiedade da colonização reversa. Que, em razão das colônias britânicas da época, a partir de 1870, estarem começando os seus processos de independência, começou a se tornar um medo real do Império Britânico, né? E se nossas colônias se libertarem de nós e, de alguma forma, promoverem uma colonização reversa? De certa forma, o Império Britânico começou a observar que estava ocorrendo também um efeito colateral da colonização. Que era o quê? Quase não se... Ou melhor, ouvia-se bem menos a língua inglesa nas ruas de Londres do que no começo do século XIX. Outras línguas começaram a ser ouvidas na capital do Império. Línguas aonde? Língua dos colonizados, africanos, americanos, asiáticos, né? É a partir desse momento que vão começar a surgir as neighborhoods, né? Os bairros nichados, né, de determinadas culturas ao longo da cidade de Londres. Nós temos até hoje, né? Chinatown, por exemplo, né? E tem outros, né? Outros lugares também que antigamente eram guetos. Hoje são lugares em que são turísticos e tudo mais, né? Mas esse é um processo que começa ainda no século XIX, né? E aí o Império começa a ficar com um pouco de medo disso, né? Isso também vai fazer parte do processo da sua desintegração e tudo mais, né? Que vai se concretizar aí no começo do século XX. Mas o Bram Stoker, ele traz uma perspectiva nesse sentido mitológica, né? E se de repente viesse para a cidade de Londres um ser desconhecido, um ser que o Império não conhece, um ser que, ao longo de todo o século XVIII e século XIX, foi tomado como superstição, né? Porque a partir do Iluminismo, no século XVIII, Revolução Industrial, no XIX, não há mais espaço para superstições. Vampiro, superstição, o medo do outro,
Exatamente. A superstição. O que foi feita com a superstição? Né? Com o pensamento iluminista? Empurra para baixo do tapete. Empurra para baixo do tapete. Não há mais lugar para superstição, para religião, para nada disso. Para mito, para conto de fadas, não. Exclui tudo. Joga tudo isso para o universo do ficcional, que é a literatura. Tá. E se um ser desse tipo, né? Um ser que pertence a superstições, fosse real e resolvesse imigrar para Londres, a capital do Império, com o objetivo de colonizar. O objetivo de ele mesmo construir o seu próprio império das trevas. Essa é a tese desenvolvida por Bram Stoker em Drácula. Drácula, romeno, né? Leste europeu, um lugar que até hoje é pouquíssimo conhecido, suas culturas, suas línguas, um lugar que é quase Oriente, está ali na fronteira, né? Entre Ocidente e Oriente. E se uma figura que tem um poder sobrenatural, que ninguém acredita que esse poder exista, porque é chamado de superstição, um vampiro, e não é qualquer vampiro, mas é um senhor dos vampiros, um lorde vampiro, de história incerta, mais antiga que o Império Romano, porque Drácula descende dos Hunos, né? Ele diz que ele descende de Átila o Huno, né? E Átila o Huno é um dos invasores do Império Romano, né? Rússia, Mongólia, seria essa ascendência, né? E se é um ser que é um lorde vampiro, que nós não sabemos há quanto tempo está vivo, alguém de uma riqueza infindável, e um ser que tem poderes sobrenaturais, um Nosferatu, um caminhante noturno, um ser da noite e das trevas, resolvesse vir para Londres, estabelecer residência em Londres, blend in, né, se misturar com a cultura local, tanto que ele aprende inglês. Quando ele vai para Londres, ele muda totalmente a aparência dele, né, para uma coisa totalmente atualizada para o momento, as roupas que ele veste, parece um homem mais jovem, né? E se um ser desse tipo viesse para Londres e, ao se misturar com os locais, começasse a desenvolver um projeto de colonização? Não, a partir de agora eu vou transformar determinadas pessoas muito específicas e cuidadosamente escolhidas em vampiros, e ao transformá-las em vampiros, elas vão ser minhas escravas, porque essa é a lógica do vampirismo em Drácula. Aquele que te transforma em vampiro, você, que é um vampiro transformado, vira escravo daquele que o transformou. Essa é a lógica do vampirismo de Drácula, que vai ser repetida ao longo do século XX todo, né? E se ele vem e começa a escolher determinadas pessoas para transformar em vampiro, com isso ter acesso às classes sociais dominantes, até chegar à rainha, por exemplo, e de repente tomar conta do governo do império, de repente ele, não necessariamente se tornar o rei, porque o povo britânico não aceitaria um rei que não fosse britânico, né? Mas alguém que se tornasse, de repente, o príncipe consorte, o marido da rainha, não é? Então percebam, Drácula é um romance que traz esse tipo de medo, isso é gótico, né? Gótico é a ficcionalização do medo. Esse tipo de medo, esse tipo de crítica a essa modernidade britânica. Qual era a modernidade britânica da época? Colonização, minha gente. Certo? Exatamente. Né? Ele não é inspirado nesse conceito. Ele é a realização desse conceito. O romance Anno Drácula, né, de Kim Newman, também um escritor britânico. Essa questão teórica que eu estou colocando aqui para vocês, que é desenvolvida no texto do Stephen Arata,
O Kim Newman, escritor britânico, vai desenvolver na ficção justamente no romanciano Drácula. E se Drácula tivesse vencido e tivesse conseguido, né, levar a cabo o seu projeto de colonização reversa? O que teria acontecido com o Império Britânico? E lembrem-se, hein, quem aí já leu o Romanciano Drácula, o Romanciano Drácula é o primeiro de 8 romances, certo? De uma sequência de 8 romances em que o Kim Newman desenvolve essa teoria até hoje, até a contemporaneidade. O Ano Drácula se passa no século XIX, os outros vão passar nos séculos 20 e 21, mostrando as consequências, né, de Drácula ter se tornado o príncipe consorte da Rainha Vitória, né, nessa possibilidade de colonização reversa. Então, assim, minha gente, eu espero, não sei se eu, né, se eu me fiz claro, desculpem aí, eu passei até da hora que eu tinha me proposto, né, que era até umas 7 horas, mas o assunto é tão rico, enfim, e vocês também foram interagindo aqui, isso é maravilhoso. Eu paro por aqui, tá? Paro por aqui, se alguém quiser fazer perguntas, trazer questões, fazer comentários, né, vocês já foram interagindo, claro, né, no chat, mas quem quiser interagir aqui novamente, fique à vontade, tá? Olha, Camille, olha que você tem outras professoras suas aqui, hein? Olha lá, né? Pode falar mais. Vampiros chineses, sim, vampiros chineses, né? Um módulo inteiro sobre Drácula, e você conversa com a Maria Eulália e com a Maria Lúcia. Mas é um assunto extremamente rico, tanto a questão do vampirismo, quanto especificamente o vampirismo em Drácula, que tem uma dimensão crítica muito forte, né? E uma dimensão crítica que ainda não foi superada no nosso contexto contemporâneo, por exemplo, tá? Então, é um romance que ele tem um prenúncio da modernidade em razão da sua técnica, mas no seu tratamento temático, ele também já faz uma crítica a essa mesma modernidade, né? No caso, a modernidade, aqui eu estou entendendo modernidade, tá, gente? A partir do iluminismo no século XVIII, o mundo moderno. E eu não estou falando de modernismo. Modernismo é um fenômeno do século XX. A modernidade começa antes, tá? Começa lá no XVIII, pelo menos, a modernidade. Então, é a essa modernidade que o Drácula está criticando num primeiro momento. Mas se nós estendermos isso ao contexto de hoje, ora, não é exatamente o que nós temos na nossa sociedade atual? Estados Unidos, a própria China, vampirizando outros países? Não é? Por meio de quê? De guerras, de anexações, de territorializações. Ou seja, é uma discussão que já é levantada pelo romance Drácula ainda no finalzinho do XIX. E por meio de uma figura mitológica, a figura do vampiro, né, que é transformada em um ser mítico mesmo, né? Inclusive Drácula, o romance, é considerado a Bíblia da ficção de vampiro justamente por isso. A figura do vampiro é mitificada, né? É mitificada. É lógico que é uma das razões técnicas pelas quais Bram Stoker não dá voz narrativa enquanto narrador, né, para Drácula, mas por outro lado, ele se aproveita disso para fazer as críticas, né, que ele, enquanto irlandês, vítima de todo esse processo, gostaria de fazer, não é? Enfim, muito obrigado, Maria Eulália, muito obrigado, Maria Lúcia, pela oportunidade. Ah, então... Só tem umas perguntas aqui, tem uma do Yuri, espera um pouquinho. A Alice está pedindo, acho que é para você escrever o nome, é da Norton Critical Edition. Vou colocar aqui, ó. Então, é o Drácula, Bram Stoker, Norton Critical. Tá, ele é, né, organizado, né, editado por by Nina Auerbach,
and David J. Skull, e é uma Norton Critical Edition, tá? A editora é a W.W. Norton, editora norte-americana especializada em edições críticas de textos ficcionais em língua inglesa, né? Uhum. Seja britânica, seja norte-americana, britânica ou norte-americana, né? É a melhor edição. Isso. Ainda a ver com edições, CF pergunta se haveria uma versão de Drácula em português que o senhor recomendaria. Não recomendo nenhuma, não. A menos ruim é a da Dark Side. Aprenda inglês e leia em inglês, né? Sinto muito. Nesse caso, eu tô sendo muito claro com vocês. Se fosse um outro romance, por exemplo, um Frankenstein, aí sim, nós temos boa tradução de Frankenstein em português, né? Temos, inclusive, uma edição bilíngue de Frankenstein em português. Lembrem-se, né? Toda edição bilíngue, a tradução precisa necessariamente ser boa, porque ela vai ser colocada do lado do original, né? Então, o tradutor tem que ser muito bom para ter coragem de fazer uma edição crítica, né? Nós temos de Frankenstein. Agora, de Drácula, vou colocar assim, tá, gente? A menos ruim é a da Dark Side. Não consigo ler em inglês, não tenho tempo. Tá bom, leia da Dark Side, que você já vai ter uma ideia e tudo mais, tá? Né? E o Yuri pergunta, eu vou ler exatamente a pergunta, como você diria que a sexualidade do Bram Stoker influencia a narrativa de Drácula? A homossexualidade dele, no caso. Como eu diria, não sei se a gente precisa tomar cuidado com essas questões biográficas, tá? Não é a homossexualidade do Bram Stoker que aparece no Drácula. Nós temos, sim, a problematização dessa questão no romance, que era também um elemento de preconceito da época, né? Não, ele era enrustido, não era uma coisa, vamos colocar assim, pública, né? Ele tinha família, tinha esposa, filhos Até e tudo porque mais. era crime, né? Era crime. Na Inglaterra, nessa época, era crime, né? Vejam o caso de Oscar Wilde, não sei se conhecem, né? Aqui o caso de Oscar Wilde, que foi preso e condenado a trabalhos forçados por 2 anos no cárcere de Reading, na Inglaterra, por ter sido acusado de ser um sodomita, esse era o nome do crime, né? Na Inglaterra da época, para homossexuais masculinos, tá? Um sodomita, e ter sido condenado por isso. Certo? Então, lógico, e de novo, hein? Oscar Wilde, irlandês. Certo? É o caso mais famoso que nós temos de condenação por sodomia na Inglaterra, mas ainda era crime, tá, gente? Sodomia, que é a homossexualidade, especificamente a masculina, neste caso. Que havia a feminina. Só que a feminina era meio que escondida nos meios sociais ali da cultura vitoriana, ela era meio que confundida com certos laços de amizade. Agora, a masculina não, a masculina realmente era um tabu e era crime. Tanto que nós vamos ter o famosíssimo Oscar Wilde, que, né, mesmo sendo famoso e tudo mais, não escapou da condenação por causa disso. Então, o Bram Stoker, ele tinha, né, a verdadeira paixão, né, pelo ator com quem ele trabalhava, né, em um dos teatros e tudo mais, não me lembro se em Londres ou em Dublin. Mas ele tinha. Então, há indícios disso, né, enfim, indícios, elementos de diário, cartas e tudo mais, que apontam para essa possibilidade. E há uma grande probabilidade de Oscar Wilde, né, ser um homossexual que se reprimiu, que foi obrigado a se tornar bissexual, vamos colocar assim, para manter as aparências, naquele contexto social, é claro, não é? Então, sim, eu tenho a dramatização disso em Drácula? Tenho, de várias maneiras. Já no próprio começo do romance, quando o Jonathan Harker tem um primeiro contato com Drácula na Transilvânia,
E nós temos o quê? Um Drácula monstruoso. É uma figura monstruosa. Ele cheira mal, ele é decadente, né? É uma coisa assim, que está se deteriorando. Parece um cadáver que anda. E aí o narrador do romance, no caso é o Jonathan Harker, né, a voz narrativa neste caso, ele faz o apontamento de um detalhe, né? Mas lembrem-se, nos grandes romances, né, sejam eles de qualquer língua, seja em inglês, em francês, em português, nenhum detalhe é casual, né? Tudo está lá com uma função de significação. O Jonathan Harker faz um apontamento de que, quando ele descreve, né, a figura do conde no começo do romance, de que ele tinha pelos nas mãos, na palma das mãos, tá? Ora, evidentemente que em termos biológicos isso é impossível, né? A menos que haja algum distúrbio biológico, que a pessoa tenha um distúrbio biológico grave, e existe sim, de fato, que faz com que cresça pelos em partes distintas e estranhas do corpo, mas no geral a biologia humana, né, normal, não cresce pelo nas mãos, na palma das mãos de ninguém. Nem de homens, nem de mulheres, evidentemente. O que é essa marca, né? Isso era uma marca do século XIX, da cultura do século XIX. Acreditava-se que homossexuais, né, principalmente masculinos, né, desenvolveriam, isso era uma crendice popular, inclusive, desenvolveriam pelos nas palmas das mãos, em razão do quê? Da prática da masturbação. Então, é o primeiro indício da presença da homossexualidade como monstruosidade, no caso do romance. E por que Bram Stoker vai condicionar a homossexualidade à monstruosidade? Porque é assim que ela era vista na época dele. Ela era considerada uma aberração, era considerada um desvio de caráter, um desvio moral. E para a sociedade vitoriana é muito mais importante desvios morais e de caráter do que propriamente questões de ordem fisiológica, biológica, escolhas pessoais. É uma sociedade bastante, né? A palavra que define a sociedade vitoriana da época é uma sociedade bastante hipócrita, né? Porque ela é uma coisa na superfície e ela, né, reprime aquilo que ela verdadeiramente é em outras situações, não é? Então, esse é o primeiro indício que a gente tem, primeiro elemento. A comprovação, né, da presença da homossexualidade em Drácula daria uma dissertação de mestrado, que é uma cena muito específica do romance. A cena da transfusão de sangue para Lucy Westenra. Sim, nós temos essa cena no romance. Lucy, né, já foi atacada por Drácula, mas ninguém soube, né, ninguém sabe ainda que ela está sendo atacada. É nesse momento que o Dr. Van Helsing é chamado para ajudar a investigar o caso e tudo mais, né? Mas aí o que ocorre? A Lucy, ela está morrendo, ela está claramente, né? Ela ficou muito pálida, ela ficou muito fraca e ela está morrendo. O que o Dr. Van Helsing sugere? Uma transfusão de sangue. Veja, isso é uma tecnologia da época, tá, gente? Uma tecnologia em desenvolvimento na época, né? Absurda, evidentemente, né? Por quê? Até havia prática de transfusão de sangue já nesse momento, no século XIX, na Inglaterra. Mas era uma coisa muito arriscada. Por quê? Não se conhecia o fator RH ainda, o fator rhesus, positivo e negativo, né? A positivo, A negativo, O positivo, O negativo. Esse fator que é crucial numa transfusão de sangue, né, atualmente. Se você recebe um sangue com um fator rhesus diferente do seu, você morre, certo? E houve muitos casos, né, deste tipo na época do desenvolvimento da tecnologia médica da transfusão de sangue. Mas Bram Stoker, querendo, né, trazer os gadgets tecnológicos da época, cria uma cena icônica, né, no romance, de transfusão de sangue. Vão transferir sangue para Lucy.
tá? Desconsiderem o fator RH, tá bom, gente? Porque a cena da transfusão é absurda. Isso ocorre entre a segunda e a terceira mordida de Drácula. Porque tem um procedimento, tá? Para se transformar em vampiro. Não é assim, não. Certo? Tem um processo. O processo precisa ser mordido 3 vezes sem morrer. Tá? Sem que a pessoa morra. Aí vira vampiro. Certo? No contexto de Drácula. Então, entre a segunda e a terceira mordida, a Lucy está muito fraca, né? Eles não sabem ainda o que a está atacando. E o Van Helsing decide, quando ele chega, né, para ajudar o orientando dele, né, o Dr. Seward, a primeira decisão não, vamos fazer uma transfusão de sangue, né? E aí, o que acontece? Coleta-se sangue. De quem? De todo mundo que quisesse dar sangue para Lucy. E quem se oferece para dar sangue para Lucy? Os homens. Arthur Homewood, né, o Lord Godalming, o próprio Dr. Seward, o Dr. Van Helsing, o Quincy, certo? E eu acho que são só esses, se não me falha a memória. Tá? Eu posso estar esquecendo de alguém? Posso. Talvez a Mina, mas não tenho certeza, não vou me arriscar. Com certeza, os 4. O Van Helsing, o Quincy, o Arthur Homewood e o próprio Dr. Seward. Beleza. Os 4 dão sangue para a Lucy e é feita a transfusão de sangue. Aí eu pergunto a vocês, na próxima mordida de Drácula, que sangue que Drácula vai tomar? É o sangue da coitadinha da Lucy, que praticamente já perdeu todo o seu sangue? Ou é o sangue de 4 homens? Perceberam? Como que o Bram Stoker esconde na narrativa os elementozinhos dele? O Drácula vai sugar o sangue de 4 homens, não é? Ou seja, é nesse momento que a ideia de vampirismo é também relacionada à de homossexualidade, não é? Então, olhem como que ele faz essa jogada, né? Ele brinca com dito e não dito, né? Isso vocês percebem que demanda interpretação da cena para se chegar a essa leitura, a essa conclusão, né? São só as personagens masculinas que dão sangue na transfusão para Lucy. E quem que vai, na terceira mordida, ela vai ser mordida uma terceira vez, ela vai ser transformada em vampira, sim, só que na terceira vez, ela praticamente não tem o sangue dela mesma, enquanto mulher. Ela perdeu quase todo, né? O que está correndo nas veias dela são sangue de 4 homens. E Drácula está ali sugando, numa cena, obviamente, homoerótica, neste caso, né? Pela interpretação que estou fazendo aqui para vocês, numa cena homoerótica dele sugando o sangue de 4 homens. E assim vai ser, né? Então, há sim a presença da homossexualidade em Drácula nesses termos, de maneira muito sutil. A questão do pelo nas mãos, é preciso conhecer a cultura da época para você saber desse detalhe. No caso da cena da transfusão, é preciso analisar a cena para você descobrir o que está por trás dela. Ou seja, está no emaranhado da narrativa. Certo? E a gente pode até continuar. A cena da morte de Drácula. Quem mata Drácula? 2 homens. São 2 homens que matam Drácula. E por aí vai. Né? Então, e eles usam o quê? Objetos fálicos para matar Drácula. Facas. Né? Espadas. Objetos cortantes. Tá? Então, é por aí. Seria por aí. Mas, repito, né, o Bram Stoker coloca a questão da homossexualidade relacionada ao monstro. Por quê? Não é uma estaca. Esse que é o grande problema no final de Drácula. Não é uma estaca. Certo? Não usam a estaca de madeira. São 2 facas. Uma espada e uma faca, para ser específico. É por isso que eu falei lá no começo. Tem um problema no final de Drácula. Né? É um problema
que a gente não sabe ainda se o Bram Stoker fez de propósito, não há como dizer se foi um erro, né? Ele, de repente, sei lá, ele esqueceu do que o Van Helsing diz, né, ao longo da narrativa, ou ele fez de propósito, né? Porque aí é que tá, revelação, né? Momento revelação. O Van Helsing ensina, né, que como que se mata um vampiro? Você tem que cravar uma estaca de madeira no coração e cortar a cabeça. É assim que o Van Helsing ensina, e ele dá uma aula prática, tá? Que é o que? Eles matarem a Lucy depois dela ter se transformado em vampira, tá? Eles matam a Lucy depois dela ter se transformado em vampira numa cena gore, certo? É uma cena que eu adoro no romance, porque também envolve homoerotismo. Eles são banhados de sangue. A hora que eles cravam, e são só homens que participam dessa cena, tá? Da morte, de novo, da Lucy. A hora que eles cravam a estaca de madeira no coração dela, aquilo jorra sangue, mas o sangue de quem? Não é mais o sangue deles, era o sangue dos bebês homens que ela tinha sugado naquela noite. Porque a Lucy tem essa característica depois que ela vira vampira. Ela só suga sangue de bebês. Homens, especificamente. De bebês do sexo masculino. Então eles tomam um banho de sangue de bebê do sexo masculino. Certo? Uma cena gore, que eu adoro. Mas, enfim, o Van Helsing tinha, né, ensinado na prática como matar vampiro. E aí chega a cena final de matar o Lorde dos Vampiros, Jonathan Harker, Quincy Morris. E eles não usam a estaca de madeira. Não usam. O Quincy pega a faca do Rambo dele, que é isso mesmo, é uma faca do Rambo, é uma Bowie Knife. Tá? Se vocês colocarem aí no Google, procurem aí. Bowie Knife. Tá? Bowie Knife. Vocês vão ver que é uma faca de caça. Tá? É a faca que o Rambo usa nos filmes dele. Certo? E o Jonathan usa uma espada kukri, né? Uma espada nepalesa. O Nepal foi uma ex-colônia britânica. Tá? Então, assim, enquanto o Quincy dá uma facada no coração do Drácula, o Jonathan chega e corta a cabeça dele. Eles usam objetos cortantes. Facas, não usa estaca de madeira. Então nós temos aí um problema. Né? É uma inconsistência narrativa? O Bram Stoker, sei lá, errou, esqueceu? Ou foi feito de propósito? Impossível de saber. Não há relatos do Bram Stoker a respeito disso. Não há opinião dele, não há uma fala dele sobre isso. Né? É por isso que eu gosto de interpretar essa cena como a cena que abre a ficção de vampiro para o século XX. Por quê? Se eles não usaram a técnica que o Van Helsing ensinou, tem como a gente bater o martelo 100% de que Drácula foi morto? Ah, mas eu tenho a cena, ele virando pó, sendo levado pelo vento, a cabeça foi cortada. Então, né, exatamente. Depois que a cabeça é cortada, ele vira pó, ele desintegra. E se esse pó se juntar de novo em algum momento, levado pelo vento? Afinal de contas, a gente está lidando com um ser sobrenatural. Um ser que é o senhor dos vampiros. Né? E há muito tempo. Nós não estamos lidando com um vampiro comum. Certo? Não é a Lucy. A Lucy é um vampiro comum. Né? A Lucy é um vampiro comum, exatamente. A Alice lembrando que o Drácula é um shapeshifter, um transformista, né? Que, inclusive, no romance, ele já se transformou muito antes dessa cena, na cena da morte dele, em que ele se transforma em cinzas, né? Em razão, né? A gente deduz pela cena de que foi porque teve a cabeça cortada e o coração ali comprometido com a faca Bowie do Quincy. Aí ele desintegra, vira uma espécie de poeira que é levada pelo vento. Mas em cena anterior do romance, ele já se transformou por conta própria em nevoeiro. Sim, Drácula se transforma em nevoeiro, que é uma coisa intangível.
tanto quanto fuligem, tanto quanto fumaça, né? Ou melhor, tanto quanto, né, desintegração aí, né, restos aí, pó, vamos colocar assim. É uma coisa do campo do intangível, não é um elemento relacionado a elementos da natureza, né? Ele controla tempestades, inclusive, né? Toda a cena da questão do Deméter, né? Do como ele chega em Londres, né? Vindo da Transilvânia, de navio. O navio se chama Deméter. Daí a série de TV lá que vocês têm atualmente, né? A última viagem do Deméter, que é a última mesmo, né? Porque todo mundo chega morto em Londres. E de dentro do navio só sai um cão gigantesco preto, né? Que é o Drácula transformado em cão. Enfim. Bom, gente, nossa, falei demais, né? Enfim. E já passamos da hora. Desculpem. Me perdoem. O Manuel, só acho que para terminar, o Manuel botou de novo, colocou de novo uma pergunta sobre edição da Amazon. É uma segunda da Amazon, desculpa, acho que é da Norton. Uhum. Segunda edição, mas tem outros organizadores. Se você sabe se tem alguma diferença. Olha, geralmente a única diferença que ocorre em edições da Norton, segundo as edições, é que eles acrescentam textos críticos. Há um acréscimo de textos críticos. Geralmente a edição do texto ela é mantida, as notas de rodapé mantidas, a questão da contextualização histórica, né, das reviews da época, tudo isso é mantido. Eles atualizam a crítica, a parte de crítica. Então, qualquer uma das edições da Norton de Drácula, seja a primeira, seja a segunda, é absolutamente confiável. A única diferença principal vai ser a atualização em termos de textos críticos que acompanham a edição, né? Que é uma característica das edições da Norton, justamente é uma edição para universitários, né? As edições da Norton são edições para alunos e pesquisadores, que ela traz tudo, né? Ela traz o texto da obra, notas de rodapé a esse texto explicando tudo, né, que um leitor do século XXI, por exemplo, talvez não entenderia num texto do século XIX. Ele traz contexto histórico, ele traz reviews da época, né, ou seja, as reações, né, da época, e ele traz um conjunto de textos críticos, né, sobre a obra, feita por, né, textos publicados por especialistas em periódicos e tudo mais, periódicos acadêmicos, são textos acadêmicos, tá, gente? Textos críticos previamente publicados por acadêmicos, né, sobre aquela obra, analisando a obra em perspectivas diferentes, né, em perspectivas e teorias distintas, tá? Então vale a pena qualquer uma, tá? Qualquer uma das edições aí da Norton. Aliás, eu recomendo todas as edições da Norton para qualquer obra ficcional. São as edições mais confiáveis que a gente tem em língua inglesa, tá? Acho que é isso, Cido. Obrigada. Você vê que a audiência aqui ficou firme, né? Sexta-feira à noite. Sim, sexta-feira à noite. Para uma sexta-feira à noite, quase 40 pessoas aqui, né? Uma sala de aula completa, gente. Passou. Teve alguma. Chegou a 50. 50. Nossa, gente, é uma sala de aula completa. Olha isso. Merece, muito obrigado. Participaram bem, então. Opa, nossa, muitas participações aqui. Né? É o propósito, né? De divulgar conhecimento especializado de modo que interesse, né? Que atraia, né? Novos leitores, é isso. Tá bom, então. Obrigada. Muito bom, Cido, muito bom mesmo. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, porque tem muito assunto para discutir, muito. Olha, vai ser um prazer, gente. Me convidem que eu venho com todo amor e carinho, com todo prazer. É uma delícia falar sobre essas coisas que a gente ama, que a gente pesquisa, que a gente ensina, né? Sim. Então, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui trazer esse compartilhamento, né? Eu adorei as reações aqui, né? Muita gente chocada com revelações sobre Drácula, né? Isso me deixa extremamente feliz, né?
Então, espero que tenha sido útil aí para todos que estiveram aqui, né, assistindo, e aqueles que vão assistir ainda, né, porque vai ficar gravado, vai ficar no canal, né, do projeto, né, então haverá outras pessoas, né, e aí a gente não tem como prever quem serão, né, porque aí é colocado para o mundo, né, haverá outras pessoas que virão assistir, e espero que seja essa fala útil para essas pessoas também que vão assistir depois, e eu fico à disposição, gente. É um imenso prazer, muito obrigado mesmo pela oportunidade, por estar aqui com vocês numa conversa tão agradável. Quer dizer, eu sou suspeito, né, gente? Enfim, sou suspeito, porque é uma das minhas obras preferidas, né? Enfim. Realmente, faz justiça. Muito obrigada, foi ótimo estar aqui com você, aprendemos muito, e é uma delícia ouvir o colega falando, né, porque a gente convive, mas assim, convive, conversa, mas no momento que a gente pode ter contato com a pesquisa do colega, é sempre uma surpresa, porque é muito, muito bom ouvi-lo falar. Muito obrigada por ter participado. Espero que a gente se encontre mesmo. Cido querido, obrigada pela aula, mais uma vez. Sou sua fã, você sabe disso. Muito bom mesmo, muito bom. E eu que agradeço. Tá joia, então. Até mais, então. Vamos então, dizer boa assim, noite a todos, boa noite a sexta-feira, aproveitem. Bom descanso, Cido. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas. Tá joia. Queridas Maria Eulália, Maria Lúcia, Renata, querida, e todas as pessoas que estiveram aqui, que ainda estarão vendo essa fala. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. E um ótimo final de semana para todo mundo também. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.